Celulose Rio-Grandense, há 40 anos contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Pedro Melo, prazer em ver esse empresário da noite, né? O Pedro Melo, figura conhecida em todos nós no Rio Grande do Sul e muito admirada. O Pedro Melo sempre teve as grandes casas noturnas e a principal delas, né, emblemática, o Água na Boca, né? Tem gente que tem muitas saudades, né? Hoje em dia já estou falando mais, gente tem saudade do Veneza também. Ah, do Veneza, que foi mais recente também, né? Mais recente, porque aí o pessoal do Água está ficando longe, né? É verdade. Tem alguns, né, como nós, né, Pedro? Como nós, claro. Pedro, mas que era ali foi que nem música, né? A gente não acerta sempre, né? E isso aí eu tenho que dizer, aquela vez do Água a gente acertou na veia, né? É verdade. Foi por isso que marcou tanto. Marcou tanto, é verdade. Eu tive mais 20 depois daquela. Uma geração mais boêmia também, né? Mais boêmia e tal, né? Naquele tempo a noite era só alegria. Hoje a gente vê falar da noite só de problema. Hoje eu estava vendo no jornal Zero Hora, o Cirito de Grande foi assaltado ali no Parque Marinha do Brasil. Eu corro todo dia ali, quer dizer, eu vejo todo dia assalto, e não tem aqui, ó, não acontece, só tem bandido na rua. Bom, e na noite também, né, Pedro, que é uma coisa que preocupa vocês. E para os pais tem que se preocupar um pouco, por quê? Porque sempre que for para uma casa noturna, em tese, tem alguém que é responsável. E a gurizada sabe que a gurizada sabe. E se não tivesse uma estrutura de casa noturna, vão acabar indo para os postinhos da vida, vão ir para as ruas, para as esquinas, e aí quem é que manda? Não tem como responsabilizar ninguém. Então, eu sempre defendi a tese que a casa noturna, se tiver uns empresários responsáveis, é bom que o filho possa ir lá, porque ao menos tem uma cara a casa. Porque sabe que a juventude vai para a rua, não adianta. Nós ficamos em casa muitas vezes, mas a gurizada vai para a rua. Vocês têm duas questões, a questão da segurança pública. Eu sei que as casas têm sido assaltadas também aí, porque tudo está sendo assaltado, né? E qual é a estratégia que vocês estão montando com a Brigada Militar? Olha, a estratégia nesses polos, que tem muita casa noturna, está sendo, hoje em dia, sendo conscientizados os empresários que Andorinha não faz verão. Então, estão se juntando para que possam colocar, vamos supor, ali na parte da Padre Chagas, ou na parte da Fernando Gomes, ou na parte lá da Felipe Neri, que tem o Jarim, possam colocar guarda nas esquinas para que a gente possa fazer. Não dá para ficar esperando que o Estado vá fazer pela gente. Então, nós temos que fazer essa aí, nós temos que tomar essa medida. Para quê? Para que tu possa descer do teu carro, porque muitas vezes tu trabalha anos para poder ter um carro legal, te arrumar legal, ir num lugar, jantar legal, e aí tu é o alvo dos caras, justamente porque tu vai estacionar a 20 metros dali, durante esses 20 metros pode acontecer qualquer coisa, tu vai sair mais tarde da noite, então vai ter que cada vez mais se investir em segurança, o resto tudo é sonho, achar que uma hora as coisas vão se resolver, enquanto isso a gente está sendo assaltado. Que bom que a FIFA se preocupasse com segurança, aí poderia injetar dinheiro aqui também, né, não só levar o lucro aqui do futebol. Bom, essa é uma questão de segurança que é uma questão que realmente afeta todos nós, não só os empresários da noite, enfim, de dia também. Bom. A estrutura de táxi também, dia que chove, dia coisa, é muito complicado. A segurança dos funcionários, nós tínhamos ali, eu fazia consultoria para várias casas ali na Padre Chagas, e o que acontecia? O alvará até meia-noite, a da maioria, tá? E eu fazia questão de ter que fechar meia-noite. Mas só por causa do alvará, não, pelo alvará e pelos funcionários, porque depois da eles não têm como ir para casa. Exatamente. Aí eles não têm mais para cá, e vão para as paradas de ônibus, acabam sendo assaltados também. Então, muitas vezes tem que montar também uma estrutura de levar os funcionários para casa na madrugada, porque essa parte de transporte de madrugada é complicado. Não tem, vai ter só 5h30 da manhã. O que os rapazes vão ficar fazendo, as moças, os rapazes principalmente, ficam da uma coisa... À disposição ali, né? À disposição. Pedro, uma das coisas, claro que nós sabemos que tem muitos empresários conscientes, no caso o Pedro, lá o Alexandre, lá do Charim, que nós temos frequentado. Que nessa hora deve estar na Ceasa. É verdade, nessa hora que nós estamos gravando aqui. Mas uma das questões que preocupa também, que tem empresários que não são conscientes da sua responsabilidade, é a questão dos alvarás de licenciamento para a questão do incêndio, né, de evitar incêndios. Tivemos aí agora o Cabaré Voltaire, né, na Independência. Muito complicado. Há má vontade dos empresários em cumprir todas as exigências? Eu acho que esse é um caso grave, um caso muito grave, sabe por quê? Isso que aconteceu lá na Boate Kiss, o pessoal falou assim, foi fatalidade. Não foi fatalidade. Pode ter sido falta de sorte. Por quê? Porque hoje tem em Porto Alegre casas que trabalham há 30 anos, tudo enjambrado. E não acontece nada. E não acontece nada. E foi acontecer justamente para eles lá. Então foi, antes de mais nada, uma falta de sorte. E uma vez eu falei num dos programas de televisão, o pessoal ficou meio chateado do setor. Eu acho assim, que se fosse levado a sério... Poucas resistiriam. De 10 fechar 8. E hoje continua fechando 8. 80% tu entendeu? Está porque eles vão resolvendo e não vão dando solução nos problemas. Agora, eles não estão priorizando segurança. Só, quando nós tínhamos casa, que eu tinha mais casa mais
naquela época do Água na Boca, vamos supor, uma casa era 250 pessoas, 200. Hoje, nós temos o acessório, o ARI lá na praia, 5.000 pessoas. Entendeu? As casas aqui em Porto Alegre é tudo 1.000, 1.200. Como é que tu dá vazão a um problema 1.200? Tem que priorizar a segurança. Nós temos que cair nessa realidade. Não esperar que aconteça. Não, apesar que essa lição nunca não foi aprendida, sabe? Não dá para usar material que pegue fogo em ambiente fechado. Maria, e ainda assim, mas em 1942, Coconut Grove, em Boston, já pegou fogo, foi que mais morreu, quase 500 pessoas. Por quê? Porque usavam assim, ó, eles fizeram de madeira, que não tinha aquele tempo, e revestiram tudo com tecido. Lembra daquelas camisas Volta ao Mundo, aquele tecido aqui? Revestiram todas as... muito Volta ao Mundo, eu e Sérgio Neto, né? Então, aquilo era o da moda. Esparta também, eles revestiram todas as coisas verde, pai. Tinha uma palmeira, uma bonita palmeira, claro, uma bonita palmeira, e a palmeira pegou fogo. Pois é. E 1942 não era nem nascido. Então, o pessoal não pode usar material que pega fogo em ambiente que tem muita gente. E punir. Pedrinho. O cara aprova. Aprovou hoje, amanhã já está trocando tudo. Já está botando brete, já está botando... Tem muita lei, muita hora, pela lei tudo seria ótimo, mas não... isso aí eu sinto muito até dizer isso aí. Tá? Tenho feito, mas é bom que o pessoal ouça, que a gente fale isso, que se der 10, fecha 8. E depois da botinha, continua fechando 8, porque continua a arrumar. E tem alguém também que está colaborando isso aí, até bom. Sabe o que é? A justiça. Tem muita casa trabalhando com liminar e não pode. Só quero ver se acontecer algo durante esse momento que tiver com liminar. A justiça tem que ser responsabilizada. Que tiver com liminar, o juiz que concedeu isso tem que ser responsabilizado. Vamos fazer uma vinhetinha, Pedro. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Teremos muitas outras vezes o Pedro aqui, porque realmente esse setor aí, viu, são coisas realmente que mexem com a emoção de todos nós e, sobretudo, com a razão, né? Porque nós temos muita razão quando dizemos essas coisas aí. A gente não revela essas coisas. É verdade, é verdade. Uma vinhetinha e já voltamos para o último bloco aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Bom, e aqui comigo agora o Sérgio Neto, nosso comentarista, presidente do CETSERGS, né? Agora temos consulta chegando por aí, né? Tem assunto. E o coronel Sérgio Esparta. O coronel Sérgio Esparta, que é muito conhecido na área política, né, coronel? Agora está especializado na área de segurança. O Sérgio estará conosco, dois Sérgios, né? Sérgio Esparta e Sérgio Neto. O Sérgio vai fazer com um espaço sobre segurança. Nós nunca no Brasil tivemos tanta necessidade de nos especializar e nos levar muito a sério a questão da segurança, que hoje realmente é uma coisa trágica nesse país. Sérgio, qual é o... Pois é, estava até complementando o que está dizendo, né, Silvia? Eu estava ouvindo agora o Pedro falar a questão de segurança, a importância disso hoje na nossa sociedade, né? E dentre estas questões todas que a gente tem aí no dia a dia, eu vou comentar aqui alguma coisa a respeito dessa apreensão aí de falsificação no leite, coisas que eu não falei para ninguém realmente, porque eu já fui demandado algumas vezes a respeito disso, e não falei e explico aqui por que não falei, né? Hoje mesmo o próprio secretário Mainardi colocou na 0 Hora, no seu comentário, de que esta fraude através do transporte é praticada por transportadores autônomos. Então, não há envolvimento de empresa. Embora se diga, não, a empresa transportadora está fraudando leite, na verdade, não há envolvimento de empresas nesse processo. São transportadores autônomos. Isso tem culpa, sim, o Estado, através da fiscalização, e tem culpa a indústria. Como é que a indústria recepciona um produto... E não vai ver a qualidade do produto que está recebendo. In natura e não sabe a qualidade, ou não mede a qualidade, não afere a qualidade do produto que está recebendo. Então, tem culpa, sim, essas pessoas, tem culpa o fraudador, né? Os transportadores autônomos que estão fraudando isso aí. E nós não podemos conviver com isso, né? De forma alguma. É um produto... Isso é criminoso, é um ato criminoso que precisa ser coibido de alguma forma. E falando nessa área de segurança ainda e infraestrutura, hoje mais uma notícia de apreensão da Polícia Federal agora no Acre, né? Inclusive o secretário de infraestrutura foi preso por fraudar obras dentro do estado do Acre. Rodovias e estradas que deveriam estar asfaltadas, na verdade a Polícia Federal constatou que é chão batido e na verdade as faturas já foram pagas, a rodovia está para todos os efeitos como se tivesse sido pronta. Então é lamentável, eu acho que essa questão da corrupção está na entranha aqui do Brasil, é uma coisa impressionante, né? A gente não tem conseguido evitar que isso ocorra, mas o lado bom, de fato, é que nós estamos assistindo a Polícia Federal fazer algum trabalho nessa área e isso traz algum alento para a gente que se assusta com essas coisas. Coronel Sérgio Esparta, o que o pessoal aqui, ávido por informações, por orientação para se sentir um pouco mais seguro nessa insegurança total, o que poderá esperar de suas orientações, esses comentários? A nossa ideia é transmitir ao público algumas regras de segurança, de uma forma geral. Como disse o meu xará aqui,
A segurança, ela, na realidade, ela está em todos os setores, né? E nós vamos falar mais com relação à segurança pessoal, né? E também patrimonial. Então, esse é o nosso foco, vai dar algumas dicas, né, às pessoas que o crime normalmente acontece mais por as pessoas não atenderem alguns princípios, algumas regras básicas. Então, as facilidades levam ao crime, né? Logicamente que um assaltante, tendo duas pessoas, uma facilitando e a outra seguindo algumas regras, vai preferir aquela que está facilitando o assalto, né, por exemplo. Então, é nesse foco aqui que nós pretendemos transmitir alguns conceitos, algumas informações. De uma maneira geral, coronel, assim, a instrução básica, a orientação básica para as pessoas nas ruas, nos parques, assim. As mulheres, por exemplo, eu tenho observado, no Parque Marinha do Brasil, claro que assaltam homens, sobretudo homens de cabelo branco. Eu, como corro, já corri muito de assaltante, né? Mas eu corro ainda. E tu corre lá no Marinha ainda. Corro no Marinha, mas lá eu corro deles. Eu estou mais bem preparado que eles, eu corro há 30 anos. Então eu corro, eu me safo dos assaltos. E eu estou sempre cuidado. Agora, as mulheres, em modo geral, ali no Parque Marinha, elas são assaltadas porque elas vão de bolsa, vão de celular, ficam fora do celular, com fones, que elas nem sabem do entorno. Qual é a orientação que se dá para essas pessoas? Justamente isso. Em previdência, né? Vai fazer hoje, infelizmente, os policiamentos são raros, né? E com isso, então, a população fica à mercê dos bandidos. Logicamente que isso é uma imprevidência. Então, a pessoa que está com headphone e passando desatenta é uma presa fácil, né? Principalmente as senhoras e os idosos. Esses são dois grupos de risco maior. Eu conto sempre uma vez, aquele quem conhece ali o Parque Marinha do Brasil, perto do Gigantinho, tem aquele parque, o Green Park ali, e tem uma curva que vai até o Gigantinho. Eu ia sair numa tarde, um sábado à tarde, tinha pouca gente, estava meio chuvoso, e vinha uma senhora, eu me senti na obrigação de alertá-la. Tinha os marginais, que eu já conheço, disse, olha, minha senhora, parei ela, eu corro aqui no parque, eu identifiquei, e eu quero só alertar o seguinte, ali, se a senhora puder não passar lá, porque vão lhe assaltar. Aí ela olhou para mim e disse assim, cuide da sua vida que eu cuido da minha. Aí eu digo, não, tudo bem. Em vez de agradecer. Aí eu fiquei ali, ela foi, não deu outra, ela foi assaltada, tiraram as correntes dela, relógio, tiraram a bolsa, levaram dinheiro e tal, e eu fui lá para socorrê-la lá. Quando ela chegou assim, meu filho, ainda bem que o senhor está aqui, por que eu não lhe ouvi? Eu digo assim, por teimosia, arrogância. Então as pessoas sabem que podem ser assaltadas, né? Tem esse potencial de ser assaltados, quer dizer, ali a gente vê, porque casais de velhinhos, um dia desse eu estava ali também, onde o Celito foi assaltado. Os caras chegam 3, 4 e levaram tudo. Quer dizer, não dá para levar nada, tem que levar o dinheiro deles, só 2, 3 pila, né? Então essa é a questão de orientação também. Questão de orientação. O básico vai ser isso, orientação à população de se precaver, se precaver de assaltos e ações criminosas. Isso é uma coisa que afetava muito a questão dos transportes, né, Sérgio? Demais. Caminhoneiros, eu sempre disse, aqui no nosso meio urbano, a municipalização do trânsito trouxe um prejuízo sério à segurança, porque a brigada tinha dupla função, que era cuidar o trânsito e fazer uma segurança ostensiva. Com a municipalização, os azulzinhos não têm autoridade, não são polícias, e a brigada sumiu da rua. Mas isso aí, eu acho que isso aí foi uma coisa pensada. Questão ideológica, sabe? A gente sabe que é uma coisa pensada. Aqui, vamos tirar a polícia da rua, porque aí os bandidos tomam conta. Né? Que isso é um projeto que a gente sabe que... Pensado talvez para aumentar a arrecadação do município. Né? Para arrecadação do município, mostrar que a questão dos assaltantes é a questão de exclusão social, econômica, e não porque os pobres não assaltam. Né? Tanto é que o governo Lula aí deu a Bolsa Família, milhões de pobres saíram da pobreza. Então, e onde mais dá isso são os bandidos estão ali, ainda. Não são esses pobres, mas são aqueles que sempre continuam fazendo as coisas, né? Porque é impunidade, né? Não é questão econômica. Como disse o Celito ali hoje, né? A questão é, dificilmente você vai saber que tipo de reação tu tem naquele momento. Ele até não teve uma reação adequada, né? Poderia ter sido vítima aí do assalto, mas na verdade é difícil. Eu também já fui assaltado, a gente não tem ideia da reação que vai ter, depende do momento. Depende do momento, exatamente. Tá bom. Então, Coronel Sérgio Esparta estará aqui a partir da semana que vem, fazer um comentário. Eu acho importante isso, que nós venhamos a agregar isso, né? Porque eu acho que é a função, já que o governo não faz isso, então nós, meio de comunicação, porque nós podemos segmento assim de TV fechada, temos as nossas limitações, mas temos as ideias e temos a boa vontade de ajudar as pessoas a se precaverem, enfim, a
primarem pela sua segurança e de suas famílias. Então, seja bem-vindo, coronel. Tá bom, muito obrigado aí. Então, até a semana que vem. Sérgio, um abraço. Ok, obrigado, Transposul é agora, hein? 3, 4 e 5 de julho. Na Fiergs. Na Fiergs. Então tá. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Parabéns às mamães nesse domingo, né? Dia das Mães. Uma boa semana de trabalho e até a semana que vem. Até lá.